Olá, caros alunos. Nós já falamos em uma aula sobre epistemologia moderna, sobre Karl Popper e o critério da falsificabilidade ou falseabilidade. Hoje nós vamos falar sobre um outro epistemólogo posterior a Popper, que focou sua filosofia na história da ciência, o Thomas Kuhn. A obra mais famosa de Thomas Kuhn foi A Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn é exatamente baseado nessa ideia da história da filosofia, ou melhor, da história da ciência, né? Ele vai mostrar ali em 1963 como que a comunidade científica vai se constituindo a partir da aceitação de teorias que formam o que ele chama de paradigmas. Então, paradigma seria o seguinte, seria algo que seria aceito por uma comunidade científica. Ele vai definir paradigma da seguinte forma. Olha, com esse termo, quero indicar conquistas científicas universalmente reconhecidas que, por certo período, fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis aos que praticam certo campo de pesquisas. Ou seja, você vai falar de conquistas que são aceitas por um determinado grupo de cientistas, ou melhor dizendo, um período os cientistas passam a se guiar por aquele paradigma, né? Mas é importante a gente ressaltar que, apesar de Thomas Kuhn utilizar a palavra paradigma em mais de um sentido, quase sempre essa palavra em Thomas Kuhn remete a uma teoria que é seguida por uma comunidade científica, mesmo que depois essa teoria venha a cair por terra. Por exemplo, nós tivemos o geocentrismo de Ptolomeu, que acabou sendo substituído pelo heliocentrismo, e o heliocentrismo também caiu depois, né? Olha, ele vai fazer uma analogia com a ideia de dogma, por exemplo, na igreja, ou a ideia de ideologia no partido político. Uma igreja não vive sem um dogma, assim como um partido político não vive sem uma ideologia, né? Então você tem a ciência que precisa sempre também de um paradigma, né, para ela existir. Essa ciência que é guiada pelo paradigma, ele vai chamar de ciência normal. O que seria uma ciência normal? Olha, a ciência normal, Thomas Kuhn falando, é a tentativa esforçada e devotada de forçar a natureza dentro dos quadros conceituais fornecidos pela educação profissional. A pesquisa estavelmente baseada em um ou mais resultados alcançados pela ciência do passado, aos quais uma comunidade científica particular, por certo período de tempo, reconhece a capacidade de constituir o fundamento de sua praxis posterior. Nós poderíamos dizer que essa praxis ulterior vai tentar realizar as promessas do paradigma, né, determinando os fatos que são relevantes e confrontando esses fatos com as teorias e ampliando também a aplicação das teorias aos fatos, a outros fatos, né? É como um quebra-cabeças, né? A gente sabe que existe uma imagem que vai ser formada no final, não é isso? Se eu não consigo montar um quebra-cabeça, eu posso botar a culpa no quebra-cabeça? Falar assim, esse quebra-cabeça que está errado? Não, se o quebra-cabeça estiver completinho ali, não, eu sei que vai ter uma imagem no final, eu não posso botar a culpa no quebra-cabeça, né? Da mesma maneira na ciência, né? Quando a gente não consegue comprovar as hipóteses de um paradigma, o problema às vezes está com quem está fazendo a pesquisa. A ideia é essa. Mas é importante a gente ressaltar que quanto mais a gente amplia a aplicação de um paradigma a diversas situações, fazendo uma conexão ali entre a teoria e a prática, a gente acaba sempre correndo o risco de que esse paradigma entre em crise em determinado momento e acaba que ele é submetido a um processo de desfocamento, né, e os cientistas vão acabar perdendo a confiança nesse paradigma e vão começar a se questionar sobre esse paradigma que eles abraçaram tanto, né? E vai surgir um período que Thomas Kuhn vai chamar de ciência extraordinária, que vai fazer surgir um novo paradigma. E esse período de ciência extraordinária seria a chamada revolução científica. Por quê? Porque você vai ter um paradigma que vai começar a ficar desfocado e vai vir a revolução. Mas isso acontece gradativamente? Olha, é importante a gente ressaltar que esse período não é tranquilo. Ok, porque senão bastava a gente jogar por terra todo o conhecimento que a gente tinha até então, existente, né, e abraçar o novo paradigma, né, abraçar o novo conhecimento. Mas não é bem assim, né? O novo paradigma ele sempre vai depender de novos conhecimentos que vão sendo acumulados. Copérnico, por exemplo, ele não conseguiu defender contra seus contemporâneos a ideia de heliocentrismo, que só foi fundamentada depois com Galileu, né, quando ele introduziu as novas ideias para o movimento. Então você vai tendo conhecimentos que vão sendo acumulados, né, e em determinado momento aqueles conhecimentos posteriores vão ajudar na quebra do paradigma. Kepler,
Ele não conseguiu defender sua cosmologia com o conhecimento até então existente, né? Mas Newton acabou trazendo novas contribuições que confirmaram as suas hipóteses. Beleza, ok, eu falei que são conhecimentos que vão sendo acumulados, mas isso não significa que a passagem de um paradigma para outro se dê de uma maneira gradativa. Segundo Thomas Kuhn, é uma revolução, então, ou seja, acontece de uma só vez. Então, quando você tem um paradigma e muda para um outro paradigma, você tem uma revolução científica. Isso significa que o novo paradigma resolveu todos os problemas que surgiram com o antigo paradigma? Não. A aceitação de um novo paradigma, ela não se deve a isso, mas sim às chamadas promessas, né, que o novo paradigma vai trazer, que incluem fatores que até podem não ser bem científicos, né, que podem fugir da lógica, da experimentação. Então, o novo paradigma, ele pode ser abraçado por diversos motivos, né? Como é que ele vai dizer? Olha, os cientistas, em particular, abraçam um novo paradigma por todo tipo de razões, e habitualmente por várias razões ao mesmo tempo. Algumas dessas razões, como por exemplo o culto ao Sol, que contribuiu para converter Kepler ao copernicanismo, encontram-se completamente fora da esfera da ciência. Outras razões podem depender de idiosincrasias autobiográficas e pessoais. Até a nacionalidade ou a reputação anterior do inovador e de seus mestres pode, por vezes, desempenhar papel importante. Provavelmente, a pretensão mais importante posta pelos defensores de um novo paradigma seja de estar em condições de resolver os problemas que o levaram o velho paradigma à crise. Quando pode ser posta legitimamente, essa pretensão constitui frequentemente a argumentação a favor mais eficaz. Aí surge a pergunta, né? A passagem de um paradigma a outro significa ou não progresso? O Thomas Kuhn, ele vai exatamente falar que existe uma revolução. Ok, nós tivemos uma quebra de paradigma, né? Mas essa revolução, essa quebra é progresso? É uma evolução? Olha, ele vai dizer que somente em períodos de ciência normal nós teríamos uma ideia de progresso. Mas no período de ciência extraordinária, ou a chamada revolução científica, as doutrinas fundamentais elas voltam a ser discutidas. Então, os seus defensores eles vão encarar isso como um progresso, né? Mas a questão é, esse processo ele está realmente direcionado para uma finalidade, para a verdade, né? Ele possui uma teleologia, como se diz, né? O que Thomas Kuhn vai dizer? Olha, vai dizer, seria necessário existir tal objetivo? Não é possível explicar a existência da ciência como seu sucesso em termos de evolução a partir de estado do conhecimento possuído pela comunidade em cada dado período de tempo? Adiantará verdadeiramente alguma coisa imaginar que exista uma explicação da natureza completa, objetiva e verdadeira e que a medida apropriada da conquista científica é a medida em que ela se aproxima desse objetivo final? Se aprendermos a substituir a evolução na direção daquilo que queremos conhecer, pela evolução a partir daquilo que conhecemos, grande número de inquietantes problemas pode se dissolver no curso desse processo. Ou seja, Thomas Kuhn ele vai defender que nós estamos diante de um processo que se desenvolve constantemente a partir de estágios primitivos, mas que não tende a nenhum objetivo, ou seja, não possui uma teleologia, porque não é uma evolução na direção daquilo que nós queremos, mas é uma evolução a partir daquilo que nós conhecemos, né? Então poderemos dizer em evolução se a gente pensar na ideia do ponto de partida e não no ponto de chegada, né? Por isso não é uma teleologia. Então, gente, basicamente era isso que eu queria falar de Thomas Kuhn. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.